Um dos principais mistérios do universo de Gelo e Fogo remete ao período da Conquista, durante a fase da guerra entre o Trono de Ferro e o Reino de Dorne. No ano 10 da Conquista, após a morte da rainha Rhaenys, uma das irmãs e esposas do Aegon Conquistador, tanto o rei quanto sua outra rainha, Visenya, intensificaram os ataques contra Dorne no período que ficou conhecido como a Ira do Dragão. Nessa fase da guerra, dezenas de castelos e vilas dornesas foram completamente queimados. A paz entre Dorne e o Trono de Ferro só aconteceu no ano 13, quando a então governante de Dorne, a princesa Merya Martell, faleceu e o seu filho mais velho, o Nymor Martell, se tornou o príncipe em Lança Solar. Ele então enviou a sua própria filha, a princesa Daeria, para Porto Real em uma oferta de paz. A comitiva da princesa trazia o crânio do dragão Meraxes, que era comandado pela Rhaenys, e uma carta para que o Aegon lesse. A Daeria ofereceu os termos de paz do seu pai, afirmando que Dorne queria paz sim, mas com a coexistência de dois reinos separados e não com uma Dorne submissa. Os livros trazem que o Aegon estava prontinho para recusar esses termos, até que a princesa Daeria entregou para ele a carta do Nymor. É então que temos esse trecho narrado lá em Fogo e Sangue, abre aspas. O rei Aegon leu as palavras do príncipe Nymor diante de toda a corte, impassível e calado, sentado no trono de ferro. Depois, quando se levantou, dizem que pingava sangue de sua mão. Ele queimou a carta e nunca mais falou dela. Mas naquela noite, montou em Balerion e voou sobre as águas da torrente do Água Negra até a montanha fumegante de Pedra do Dragão. Quando voltou na manhã seguinte, Aegon Targaryen aceitou os termos oferecidos por Nymor. Pouco depois, assinou um tratado de paz eterna com Dorne. Fecha aspas. Bom, como o texto diz, a carta do Nymor foi crucial para estabelecer a paz entre Dorne e o Trono de Ferro. Porém, ninguém sabe o que ela dizia. Na verdade, o próprio livro traz algumas teorias. Vejam, por exemplo, esse trecho. Abre aspas. Até hoje, ninguém sabe dizer com certeza o que havia na carta de Daeria. Há quem diga que era um simples apelo de um pai para outro, palavras sinceras que comoveram o coração do rei Aegon. Outros insistem que era uma lista de todos os senhores e cavaleiros nobres que haviam perdido a vida durante a guerra. Certos septões chegaram até a sugerir que a missiva estava enfeitiçada, que a Rã Amarela escrevera antes de morrer, com um frasco do sangue da própria rainha Rhaenys, para que o rei fosse incapaz de resistir à maligna magia. O grande mestre Clegg, que foi a Porto Real 20 anos depois, concluiu que Dorne já não tinha mais forças para lutar. Movido pelo desespero, sugeriu Clegg, o príncipe Nymor talvez tenha ameaçado, caso a paz fosse rejeitada, contratar os homens sem rosto de bravos para matar o filho e herdeiro do rei Aegon com a rainha Rhaenys, o pequeno Aenys, na época com apenas 6 anos. Talvez fosse isso, mas ninguém jamais saberá de fato. Fecha aspas. Bom, o livro traz aqui algumas ideias que até são interessantes, tirando essa parte da magia da Rã Amarela, que é a Merya Martell, era o apelido dela, a Rã Amarela de Dorne. Essa parte da magia não faz muito sentido. Agora, contratar os homens sem rosto talvez fosse uma ideia interessante, para matar o herdeiro do Aegon, mas talvez se Dorne fosse fazer isso, já podia ter tentado essa tática muito antes, Para que esperar por anos e anos de massacre e guerra, só para depois contratar os homens sem rosto. E esse papo de que Dorne não tinha mais forças para lutar na guerra também não faz tanto sentido, já que a tática dornesa sempre foi evitar o conflito acima de tudo e não batalhar de frente, Então, a tática de Dorne fazia muito sentido dessa coisa de uma resistência massiva e que eles poderiam ficar muitos e muitos anos usando essa tática. Se tinha alguém que talvez ficasse esgotado de mandar tropas e mais tropas para serem massacradas em Dorne, era o Trono de Ferro, Ele que estava exaurindo mais suas forças. Então, essa ideia de que Dorne não tinha mais forças para lutar também não faz sentido. Enfim, ou seja, os livros não trazem nenhuma teoria definitiva e nenhuma explicação definitiva para o conteúdo que havia nessa carta. Apesar disso, as principais teorias dos fãs têm relação com o próprio destino da rainha Rhaenys. No ano 10, como eu já trouxe aqui, a Rhaenys foi morta enquanto atacava os dorneses. Na verdade, o seu dragão, o Meraxes, foi atingido no olho por uma seta e despencou do ar com a Rhaenys junto.
Só que também não existe uma certeza se a Rhaenys realmente morreu nessa queda. Olhem, por exemplo, o que o livro traz dessa situação. Abre aspas. Porém, quando Meraxes se aproximou da Toca do Inferno, um defensor no topo da torre mais alta do castelo disparou uma balista, e um dardo de ferro com 1 metro de comprimento atravessou o olho direito do dragão da rainha. Meraxes não morreu instantaneamente, mas desabou na terra em agonia mortal, destruindo a torre e uma grande porção da muralha da Toca do Inferno em seus estertores finais. Até hoje não se sabe se Rhaenys Targaryen morreu antes ou depois de seu dragão. Há quem diga que ela foi lançada da cela e morreu com a queda, ou que ela foi esmagada debaixo de Meraxes no pátio do castelo. Alguns boatos afirmam que a rainha sobreviveu à queda do dragão, mas teve uma morte lenta e dolorosa nas masmorras do Zuller. Provavelmente ninguém jamais saberá as circunstâncias verdadeiras do seu fim, mas Rhaenys Targaryen, irmã e esposa do rei Aegon I, pereceu na Toca do Inferno em Dorne no ano 10 depois da conquista. Fecha aspas. Bom, os fãs sempre teorizaram que Rhaenys teria sobrevivido a essa queda do Meraxes e sido mantida presa na Toca do Inferno para ser torturada. Essa teoria fazia sentido porque os membros da casa Uller têm a reputação de serem impulsivos e imprevisíveis. Inclusive, há um ditado em Dorne que diz que metade dos Uller são meio loucos e a outra metade é pior. Sendo assim, faria sentido eles terem torturado a Rhaenys, até porque os Targaryen não foram nada santos na sua insistência em queimar Dorne compulsoriamente. Então, eles estariam no direito de sentir bastante raiva da Rhaenys, do Aegon e da Visenya. A teoria dos fãs, a principal pelo menos, diz que a Rhaenys pode ter sido torturada, mas sido mantida viva para extrair o máximo de informações possíveis. E que isso teria durado até que o príncipe Nimor assumiu Dorne e resolveu formalizar a paz. Ele então teria enviado a carta contando sobre a sobrevivência de Rhaenys para o Aegon, sobre a sua tortura, e então teria prometido enviar ela para a Pedra do Dragão para que o rei pudesse se despedir da sua irmã e esposa uma última vez. Isso explicaria por que o Aegon apertou o Trono de Ferro com força e até se cortou após ler a carta. E também explicaria o porquê do Aegon ter ido para a Pedra do Dragão antes de aceitar a paz. Porém, essa teoria tem alguns problemas. É difícil pensar que o Aegon teria aceitado a paz sem buscar nenhuma punição contra os Uller caso eles tivessem torturado a Rhaenys por anos e anos. O rei Aegon era um conquistador, um guerreiro e tinha um forte apreço pela sua causa e também até um senso de justiça. Então é difícil pensar que ele teria simplesmente perdoado os Uller sem ter exigido nenhuma punição, nenhuma retaliação contra eles por esse ato de tortura que, mesmo dentro de uma guerra, é sempre muito mal visto. Sendo assim, pensar numa Rhaenys que foi torturada e então o Aegon aceitou a paz, mesmo tendo recebido o corpo dela ou até podendo se despedir dela, não faz muito sentido. E também existe um argumento de que Dorne é um lugar que, de certa forma, costuma valorizar mulheres fortes. A gente sabe que os dorneses permitem a sucessão feminina e que lá as princesas são valorizadas. Então também existe esse pensamento de que talvez os dorneses não fossem tão favoráveis a ficar torturando compulsoriamente uma rainha como a Rhaenys. Talvez eles tivessem até um senso de respeito por ela. Não sei se concordo tanto com esse argumento, afinal os Targaryen foram muito cruéis queimando Dorne. Vamos lembrar assim que os Targaryen quiseram abocanhar Dorne por puro poder, por pura fome de poder. Dorne não foi Dorne que atentou contra o Trono de Ferro. O Aegon que quis conquistar todos os 7 reinos. Então assim, os dorneses tinham todo o direito de sentirem raiva dos Targaryen e quererem retaliação contra eles. E pensando nisso, por outro lado, existe uma outra teoria que eu acredito que faz um pouco mais de sentido e explica o conteúdo da carta do Príncipe Nimor. Essa teoria não é minha, eu encontrei ela no Reddit e ela foi escrita pelo usuário Mary Golden. Eu vou deixar o texto original dele na descrição do vídeo, mas é um texto em inglês. Nessa teoria, o Mary Golden traz que realmente é provável que a Rhaenys tenha sobrevivido à queda do Meraxes. Porém, ao invés dessa ideia dela ter sido torturada por anos pelos Uller, o Mary Golden traz que talvez a Rhaenys tenha sido, na verdade, cuidada e tratada pelos Martell. A princípio, pode ser que isso não faça tanto sentido, mas o ponto todo aqui
é que a Rhaenys talvez tenha ficado seriamente machucada por conta da queda. Na verdade, é muito provável que isso tenha acontecido. Mesmo que ela tenha sobrevivido, ela deve ter tido sequelas pesadas da queda do Meraxes. Na verdade, é bem provável que ela tenha ficado paraplégica após a queda do dragão. E isso é interessante porque nós vemos algumas coisas semelhantes acontecendo nos livros das crônicas. Por exemplo, quando o rei Aegon II enfrentou a Baela Targaryen lá em Pedra do Dragão, ele saltou do seu dragão durante a luta e acabou quebrando as 2 pernas. Ele até pôde voltar a andar depois, mas os seus ferimentos foram muito graves e trouxeram sequelas para o resto da sua vida. E depois, em A Guerra dos Tronos, nós também vemos o Bran cair da torre, e ele ficou sem o movimento das pernas como consequência. Ou seja, essa questão da paralisia é um tema que aparece outras vezes nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Além disso, perder os movimentos seria algo muito terrível para Rhaenys. Porque, diferente do Aegon e da Visenya, a Rhaenys não era uma guerreira. Ela amava muito mais dançar, cantar e, especialmente, voar. Sendo assim, de certa forma, se os Martell mantivessem ela viva, isso já seria uma tortura enorme para Rhaenys, porque ela saberia que, mesmo vivendo, seria privada de aproveitar qualquer uma dessas coisas que ela amava no futuro. E, ainda dentro da teoria, a Rhaenys não teria sido fisicamente torturada e nem teria passado nenhuma informação para Merya Martell. A princesa de Dorne teria mantido a Rhaenys como uma prisioneira, pensando em qual seria o momento de usar ela dentro da guerra, como uma refém. Porém, a Merya Martell morreu antes de achar uma oportunidade para isso. E o seu filho, o Nymor, já era um homem velho quando ele assumiu Dorne. Ele queria o fim da guerra e estava cansado de tanta matança. Por isso, ele contou a verdade para o Aegon, disse que a Rhaenys estava viva, paraplégica, e então ofereceu uma chance do Aegon encontrar com ela e poder se despedir ou até mesmo decidir qual seria o futuro da rainha. Isso explica por que o Aegon ficou furioso quando leu a carta, mas após ir para a Pedra do Dragão, ele aceitou formalizar a paz, porque ele teve a chance de se despedir da Rhaenys. E outro ponto muito importante dessa teoria é que ela justifica o porquê de, 10 anos depois de ler a carta, o rei Aegon e o seu filho Rhaenys fizeram uma viagem para a Lança Solar para celebrar o acordo de paz entre Dorne e o Trono de Ferro. Se a Rhaenys tivesse sido torturada de fato, não faria sentido o Aegon esquecer isso e pacificamente viajar para a Lança Solar para celebrar com os Martell esse acordo de paz. Por isso, eu acredito que a teoria da Rhaenys ter sido mantida viva, mas com sequelas graves da sua queda, fazem muito mais sentido. Uma vez em Pedra do Dragão, a Rhaenys talvez tenha pedido para o Aegon acabar com seu sofrimento. Afinal, se ela ficou realmente paraplégica e depois passou 2 anos presa pelos Martell, ela com certeza estaria bastante traumatizada e talvez infeliz ao ponto de já querer morrer. É claro que existem outras teorias também para o conteúdo da carta. Tem quem diga, por exemplo, que a carta afirmava que a Rhaenys teria sobrevivido à queda do Meraxes, ficando presa em um castelo dornês, mas que durante os anos da Ira do Dragão, o próprio Aegon pudesse ter assassinado ela, queimando o castelo no qual ela estava presa. Mas não teria muito como os dorneses provarem isso para o Aegon, e também não faria sentido ele acreditar fielmente nisso, então é uma teoria que eu considero fraca. Agora, talvez o mais importante do que saber o que tinha na carta é pensar que a gente provavelmente nunca vai ter uma resposta para isso. A verdade é que tanto esse mistério da carta do Aegon, quanto outros mistérios das crônicas, como o papel de Ty na Longa Noite, os mistérios de Ashai das Terras das Sombras, a Pedra Negra ou mesmo o surgimento dos dragões, nunca vão ser explicados. Isso porque esses mistérios fazem parte da construção da obra e esses assuntos são de fato muito mais interessantes como mistérios do que tendo uma resposta definitiva. Parece até um contrassenso falar isso, mas a verdade é que geralmente quando uma questão é explicada e respondida, ela perde a força, pelo menos dentro da ficção. Livros de mistérios e romances policiais, por exemplo, são muito mais interessantes de serem lidos quando a gente não conhece o final, porque ter a resposta tira a graça da coisa. E temas e assuntos que nunca foram explicados na história da humanidade geram debates e debates que vão sendo perpetuados ao longo do tempo e vão gerando a curiosidade nas pessoas. Por isso que eu acho que nem o próprio George R. R. Martin pensou numa resposta definitiva para essas coisas. Ele usou esse tema dos mistérios e espalhou eles pela obra para que justamente gerasse esse debate e as discussões entre os fãs. E isso torna todo o lore das Crônicas de Gelo e Fogo realmente muito mais interessante pra gente.
Agora, é claro que muita gente não gosta disso e prefere ter sim todas as respostas definitivas. Eu lembro que a Netflix lançou uma série, uns anos atrás, que é Mistérios Sem Soluções. E no Twitter gerou um bafafá de euforia aí das gerações mais novas, de ansiedade, porque não conseguiam lidar com o fato desses mistérios, desses casos policiais reais não terem tido nenhuma resposta. E a galera não conseguia lidar com isso. Mas isso é a vida, gente. Nem sempre a gente tem todas as respostas que a gente quer para todos os assuntos. E eu acho que o George R. R. Martin consegue usar muito bem esse tema dentro aí das crônicas. O que eles esperavam de uma série? Não sei. Mistério sem resposta. Não sei o que eles esperavam. Uma resposta mágica, sei lá, talvez teorias. Para quem gosta de mistérios muito profundos e que não tem soluções, mas que continuam instigantes por conta disso, eu recomendo aí todos os podcasts do Projeto Humanos, aí do Ivan Mizanzuki. Claro que é um caso real e não tem nada a ver com as crônicas. É um caso que aconteceu em Guaratuba e envolve violência contra as crianças e tudo mais. Então não é para qualquer um ouvir, mas é muito interessante e assim, é uma história tão boa que parece ficção. Assim, no nível do mistério. Agora, quando a gente pensa no que aconteceu de fato, é uma enorme tragédia, não dá pra achar legal. Mas o podcast, o trabalho do Ivan, assim, parece que é um escritor escrevendo, assim, uma obra de ficção absurda. Enfim, é isso que eu deixo pra vocês hoje. Caso vocês tenham percebido, esse vídeo foi bem direto ao ponto e mais curto. E porque eu tô acabado, vocês devem ter percebido na minha voz. Eu tô só o pó da gaita, estou muito mal, tô com infecção de garganta. Acordei ontem com 38, quase 39 graus de febre. Então assim, estou mal, tô tomando meus antibióticos. Os fãs Targaryen me envenenaram com gafanhotos envenenados. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários qual que é a sua teoria sobre a carta do Príncipe Nimor pro Aegon. O que vocês acham que aconteceu? E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Como o texto diz, a carta do Nimor... O corretor corrigiu Nimor pra Neymar. Eu só vi agora. Ai, meu Deus. É Nimor, tá, Diego? Não Neymar. Caso você vai procurar imagens, eu não coloco o Neymar. Ia ser muito bom. Ai...